Você não pode dizer para os seus filhos, tem que ser fiel se você é infiel. Tem que ser justo se você é injusto. Então você não pode cobrar dos outros aquilo que você não é por dentro. Tudo que Deus tiver que fazer, Deus vai fazer primeiro dentro de você para depois fazer fora. Deus nunca faz as coisas de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. Inclusive para julgar o mundo, a Bíblia diz que Deus, antes de julgar o mundo que está lá fora, Deus vai julgar primeiro a igreja, que é aqui dentro. Tudo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer nesta mão, de dentro para fora, e nunca de fora para dentro. Alguém me entende? Diga amém. Se Deus vai fazer o homem de dentro para fora, a primeira coisa que Deus faz de barro é aquilo que nós chamamos de esqueleto. Você imagina? Deus pegando com a ponta dos dedos o barro e fazendo osso por osso, desde o maior, que é chamado de fêmur, ao menor, que é um osso que está dentro do nosso ouvido, que nos faz escutar. Um por um Ele fez com a ponta dos dedos e de barro. Alguém está me ouvindo? Diga glória a Deus. 613, exatamente o número de mandamentos da Bíblia. Quando o esqueleto está de pé, os anjos que já existiam, que não entendem nada de osso, nada de esqueleto, a pior coisa é ver alguém que não entende de nada querer dar palpite, né, irmão? Os anjos olham o esqueleto e dizem assim, ué, o que será que ele está fazendo agora? Que coisa mais feia. É sempre assim, todo começo de obra que Deus está fazendo, aleluia, as pessoas olham e dizem, isso aí não vai dar em nada, isso é feio, olha que coisa desajeitada, olha que coisa esquisita. Mas ouça bem o que eu vou lhe dizer, Deus continuará trabalhando, e as coisas vão sendo aperfeiçoadas, melhoradas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aleluia, aleluia. Deus vai fazendo todo o esqueleto, de pé. Preste atenção nessa frase. O primeiro homem que Deus fez foi de pé. E mesmo respeitando a ciência como respeito, eu tenho que discordar de um grande cientista do século XIX, britânico, chamado Charles Darwin. Dr. Charles Darwin é pai de uma teoria chamada evolucionismo. Segundo Charles Darwin, o primeiro homem era um quadrúpede, era um bicho que andava prostrado. Mas segundo a sua teoria, este homem foi evoluindo, até se tornar em homem erectus. É uma teoria que eu discordo. Por quê? Porque Deus nunca fez homem, ser humano nenhum, para andar se arrastando e prostrado. Deus fez o ser humano para ficar de pé. Aleluia! Não entendeu o que eu disse? Eu vou lhe dizer que Deus te trouxe aqui porque Ele te fez de pé, vai te ajudar a permanecer de pé, e você sempre vai estar de pé. Deus não gosta de crente prostrado, caído, e ainda que ele tropece e caia, a mesma mão que o fez estará estendida para colocar ele de pé de novo. Por isso, minha irmã, meu irmão, um dos maiores mandamentos da Bíblia é uma restrição. Sabe qual? Não te prostrarás. Você tem uma coisa que deixa Deus profundamente irritado, é ver crente prostrado. Então não se prostre diante de adversidade, de doença, diante de luta, diante de necessidade. Não se prostre diante de nada nessa vida. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Aleluia, alguém está me ouvindo? Diga glória a Deus. O primeiro homem que Deus faz é de pé, plantado. O texto original diz, um dos textos da criação diz assim, e plantou Deus o homem no jardim. Isso é forte demais. Plantado no jardim. Isso quer dizer, então, olhe para mim, é claro que eu estou pregando de forma poética, que Deus vai puxando o homem da terra. E os 10 dedos do seu pé são a raiz, porque ele está plantado na terra. Eu vou dizer de novo, os 10 dedos do pé plantados como a raiz. Você entende o que eu digo? Por que os 10 dedos do pé? Porque por 10 caminhos diferentes Deus fez a realidade existir. Aleluia! Se você ler a trajetória da criação, você vai ver a palavra haja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E não 11, e não 9, mas 10. Cada vez que Deus diz haja, Ele se revela de uma forma diferente.
Quando ele diz haja, ele se revela como Deus da beleza, depois como Deus da misericórdia, depois como Deus da glória, depois como Deus do reino, depois como Deus da simpatia, da empatia, e assim vai. Cada vez que ele se manifesta por um caminho. Isso quer dizer que de todos os seres que Deus criou, nós somos os únicos que temos o poder semelhante ao de Deus, ainda que minimizado, mas temos. Somos os únicos seres que criamos e destruímos. Em nenhum reino existe alguém que crie como um ser humano, nem no reino mineral, nem no reino vegetal e nem no reino animal, mas nós podemos criar e destruir. Quem foi que inventou o avião? Foi Deus ou o homem? Quem inventou o telefone? Foi Deus ou o homem? Quem inventou a bomba nuclear? Foi Deus ou o homem? Quem inventou a arma de fogo? Foi Deus ou o homem? Então nós inventamos, criamos, isso é atributo divino, por isso que está escrito no livro do Êxodo: nós somos deuses. E porque Jesus diz, não leste o que está escrito? Vós sois deuses. Deuses com letra minúscula, não é deuses pagão não. É porque dentro de nós, aleluia, habita a capacidade que só Deus tem de criar e de destruir. Aleluia. O homem tem 10 dedos enterrados na terra. Isso quer dizer que no mundo espiritual, nós não somos como somos no mundo físico. No mundo espiritual nós somos semelhantes a árvores. Eu vou lhe provar. Salmo de número 1. Como árvore, eu não ouvi, como árvore, junto a ribeiros de águas cristalinas. O salmista está falando de árvore ou está falando de pessoas? De pessoas? Vou melhorar. Jesus amaldiçoa a figueira. Alguém pergunta por quê? Jesus diz, porque toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Ele está falando de árvore ou de gente? Então no mundo espiritual a gente é árvore. Espera aí, eu vou lhe dar uma prova melhor. O cego chega para Jesus. Eu quero enxergar. Jesus coloca o dedo e diz, pode enxergar. Quando tira a mão ele pergunta, o que você está vendo? Ele diz, eu estou vendo os homens como árvores. Aí Jesus vai, coloca a mão de novo e diz, e agora? Ele diz, agora eu estou enxergando. Então quer dizer que Jesus falhou na primeira? Claro que não. Ele só exagerou no poder. E abriu a visão espiritual do cego. Depois recalibrou para ele enxergar no mundo físico de novo. O cego viu o céu para depois ver a terra. Aleluia.